E no final não ganha a Alemanha. Não ganha a Alemanha. Hoje vamos falar da Alemanha e não só, de outros resultados dos 16avos de final. De outro treinador que chegou ao fim da linha, e agora vão ser muitos que são eliminados e dizem adeus às respectivas seleções. E vamos também falar aqui sobre as suspeitas ainda de um jogo da fase de grupos, suspeitas sobre se esse jogo terá sido ou não combinado. Mas vamos começar aqui por olhar para os resultados dos 16avos de final, dos jogos de ontem, dos 3 jogos, já nesta madrugada. O Brasil sofreu para eliminar o Japão, mas respirou de alívio no fim. Começou a perder ainda na primeira parte, mas na segunda parte Carlo Ancelotti pôs ali uns pozinhos de magia e a equipa apareceu na sua melhor versão. Casemiro marcou o gol do empate. Casemiro, que parecia já quase de gatas no final da primeira parte, apareceu para marcar esse gol e mesmo no final, já nos descontos, Gabriel Martinelli deu a vitória à seleção do Brasil e pelo meio Vini Júnior quase marcou um gol do outro mundo. Para mim, até agora, o melhor quase gol deste Mundial. Arrancou do meio campo, fintou 2 adversários e depois a bola caprichosamente não entrou. Aliás, o guarda-redes do Japão defendeu, mas a bola ainda bateu no poste. E assim o Brasil lá passa aos 8avos de final. Quem não estará nos 8avos de final é a Alemanha, é verdade. Como é que é, Paulo? Aquela máxima? É verdade. 11 contra 11. E depois no fim ganha a Alemanha. Já não sei o que dizer. Isso deixa-me sempre palavras em relação ao futebol. Não, é que nem nos penaltis, porque, por incrível que pareça, a Alemanha nunca tinha perdido um desempate por grandes penalidades no Mundial. Assim se prova que o mundo está um lugar muito perigoso. É verdade, já não é como era. Agora sim. Nem os polvos já acertam nos resultados. Os polvos o futebol ainda está em ativo ou não? Esse se calhar já acabou a lagareira. Mas está ativo, mas na digestão da haverá um substituto. Deu um belo almoço. Sabes que os povos são muito inteligentes, não digas essas coisas, vai desagradar. Eu conheço pessoas que deixaram de comer polvo depois daquele documentário da Netflix. Que é espetacular, claro. Eu continuo a comer, mas com todo o respeito pela inteligência. Não vi o documentário. Eu também continuo sem o documentário. Quando ouvi os sons disso, deixei de comer polvo, é melhor não ver o documentário. Cancela já a Netflix. Exato. Pois é, mas a Alemanha ontem chegou ao jogo contra o Paraguai como favorita para esse jogo, apesar de ter sofrido uma derrota contra o Equador no último jogo da fase de grupos. O selecionador Julian Nagelsmann optou por dar a titularidade finalmente ao avançado Denis Undav. Ele estava a ser criticado porque o Denis Undav tem uma excelente média de gol. Denis Undav. É quase Zundap, mas ontem não acelerou muito. Mas ontem houve muitas motas em campo. Suzuki, Kawasaki, não sei o quê. O Suzuki estava lá na baliza, não é daqueles que aceleram porque está Os outros eram o nome do meio, por isso é que tu não sabes. Pois. É o nome da mãe, nunca aparece o nome da mãe. Também. Será que... Eu não Há sei países em que a tradição é diferente. É o nome da mãe. Se calhar o Suzuki é o nome da mãe. Por acaso, o pai é que é ganês e a mãe é... acho que é... Só faz guarda-redes, não é? Do guarda-redes. O pai é quê? Ganês. Do Ghana. Disseste, o pai é que é ganês. Foi o que tu disseste. Foi o que eu disse. Depois pus para trás. É que é ganês. Bom, Zundab. Undav jogou, mas não marcou. Não marcou. Desta vez não marcou. Se calhar ele tinha razão, o selecionador, que ele joga melhor quando sai do banco. Mas as pessoas não estão contentes. Não são criticados por não pôr jogadores a jogar, os outros são criticados por teimar em manter jogadores a jogar. Assim, não me estou a lembrar mesmo assim à partida. Assim, neste último caso não me estou a lembrar de nenhum. Não te estás a lembrar de nenhum jogador de 41 anos. Que insiste em manter jogadores a jogar contra tantas opiniões, mas enfim. Deve haver, de certeza. Mas ele continua. Continua. O Paraguai tinha uma péssima recordação de penaltis. Em 2010, foi quando chegou mais longe, chegou aos quartos de final, foi eliminado pela Espanha nos penaltis. Um jogo em que Óscar Cardoso, antigo avançado do Benfica, falhou um penalti também. Isto durante o jogo.
E assim o Paraguai teve a oportunidade de fazer justiça, ou pelo menos acertar contas aqui com a história. Ontem jogou à defesa, que era aquilo que se esperava, mas jogou bem, impediu a Alemanha de marcar o suficiente para ganhar o jogo. Teve de ir a penaltis. Os alemães então nunca tinham perdido um desempate por penaltis no Mundial em 82. Nunca. Ganharam à França em 82, ao México, nos quartos de final em 86 também ganharam, em 90 venceram os ingleses nas meias finais e em 2006 no Mundial da Alemanha bateram a Argentina nos quartos de final. Agora finalmente aprenderam o que custa perder nos penaltis. Também Países Baixos e Marrocos foram a penaltis, ganharam os marroquinos. Foi também um desempate extraordinário. A Holanda, os Países Baixos pareciam lançados para a vitória, mas depois apareceu Bono, o guarda-redes. E até começaram bem nos penaltis. Eu estava a ouvir aqui o relato do João Começaram bem, mas depois apareceu o guarda-redes marroquino, que é muito bom nos penaltis e defende de uma maneira menos ortodoxa, um pouco criativa. Ele não se atirou para o chão, por exemplo, no penalti decisivo. Defendeu em pé, chegou-se só para um lado e o guarda-redes nem olhou, nem viu para onde é que o avançado nem olhou e não viu para onde é que o guarda-redes estava a movimentar. E assim, o Marrocos está lançado para, pelo menos, igualar o resultado do último Mundial, em que chegou às meias finais, para já estar nos oitavos de final, onde não chegou o Uruguai. O Uruguai acabou na fase de grupos, um grupo que à partida era acessível para o Uruguai, mas já sabemos quem é que passou, foi Cabo Verde. E agora Marcelo Bielsa, o treinador argentino do Uruguai, em princípio vai-se embora. Ele que é muito admirado por outros treinadores, por ser assim, um mestre da tática. Guardiola é um dos fãs de Marcelo Bielsa, mas ele teve muitos problemas com os jogadores durante este Mundial, mesmo na preparação para o Mundial. Está a ser muito criticado no Uruguai pelas escolhas e por não ter conseguido gerir. Aqui a questão não é tanto tática, é por não conseguir gerir bem ali o balneário e desagradar a alguns dos nomes mais fortes. Isto acontece a todos, Paulo. Acontece há uns que não desagradam, há uns que se esforçam por não desagradar. Também não vais dizer quem é que foi. Marcelo Bielsa hoje deverá dar uma conferência de imprensa então a anunciar a saída do comando técnico do Uruguai. E aqui temos de regressar a um jogo da fase de grupos que se suspeita que o resultado poderá ter sido ali de alguma forma combinado entre as duas equipas, entre a Áustria e a Argélia. Os dois, com um empate, eliminavam o Irão. Ou seja, se um dos dois ganha, passavam os dois. Pois, convinha aos dois. Convinha aos dois o empate e acabou por acontecer. Só que não foi um empate normal, não foi um 0-0 em que eles ficassem ali só a trocar a bola. Não, foi um 3-3 com o último golo do empate da Áustria a ser marcado já mesmo no pelo menos quiseram dar espetáculo, não é? 6 golos num encontro. Se foi combinado, disfarçaram bem, ainda que depois agora surjam teorias da conspiração e mostrem os jogadores a falar uns com os outros, porque a Argélia marcou o 3-2 quase no final, o que fazia com que a Áustria ou com que a Argélia acabasse por passar, mas iria encontrar a Espanha. Ou seja, também não convinha teoricamente a vitória à Argélia, porque acabaria por encontrar uma seleção teoricamente mais forte. Assim, com o empate vai encontrar a Suíça, mas isto trouxe lembranças de um jogo muito célebre do Mundial de 82, em que a Alemanha, na altura a República Federal da Alemanha, e a Áustria jogaram para o empate, porque as duas passavam, eliminando precisamente nessa altura a Argélia. Ficou conhecido como a desgraça de Dijon. Como a mostarda. Não, a mostarda é de Dijon. Esta é de Riron. Riron. Não sei como é que é? Será Riron? Riron? Isso foi aqui em Espanha? Em Espanha. Então é Riron. É Riron. É Riron. Riron. Como Ramon. A desgraça de Riron. Rima com Ramon. Claro. Bom, seja como for, o Irão, alguns dizem que o Irão vai protestar, mas não deverá ter aqui grande sorte, porque será difícil provar que houve aqui uma combinação.
Seja como for, a Áustria agora vai defrontar a Espanha em Los Angeles, a Argélia jogará com a Suíça em Vancouver e o Irão, olha, o Irão foi para casa. O Irão? Já Irão?